Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Exame Infra, o seu podcast que trata em profundidade sobre os temas mais importantes da infraestrutura brasileira. Eu sou Luciano Pádua, sou editor de macroeconomia da revista Exame e tenho o prazer de ter comigo aqui um convidado muito especial. Maurício, quer se apresentar para o nosso público? Obrigado, Luciano. Eu sou Maurício Malanconi, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira. Tenho o desafio aí e a oportunidade de vivenciar tanto os desafios como as oportunidades do mercado. E é um prazer estar aqui novamente contigo, Luciano. Perfeito, Maurício. Maurício, para todos aqueles que nos acompanham, estamos no nosso 5º episódio. Maurício e eu co-apresentamos esse podcast e hoje teremos o prazer de receber como nosso convidado o Gessner Oliveira, ele que é economista, professor da FGV, sócio da GO Associados, e você deve lembrar dele no noticiário também como presidente da Sabesp, como presidente do CAD, é um especialista que trata de muitos assuntos de infraestrutura. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Olha, um enorme prazer estar aqui em Exame Infra, sensacional conversar com você, Luciano, conversar com o Maurício, e sobre um tema tão importante quanto infraestrutura. Professor, o senhor escreveu um livro recente, Os Desafios da Infraestrutura no Brasil, e nele você destaca que um país precisa investir, esse número mágico, né, Maurício, que vem aparecendo diversas vezes no nosso podcast, que é 4% do PIB anualmente, o que seria no Brasil alguma coisa próxima de 400 bilhões, 450 bilhões de reais por ano para desenvolver a sua infraestrutura. O senhor pode me explicar um pouco o que é esse número mágico que muitos economistas falam e qual é a importância dele para o desenvolvimento de uma infraestrutura? Pois não, a infraestrutura ela é a base da competitividade, aquilo que a gente poderia chamar de competitividade sistêmica. Uma economia que tem ferrovias, rodovias, hidrovias, que tem os seus modais de transporte integrados, ela transporta as mercadorias, os passageiros de forma mais barata, mais eficiente. Isso certamente aumenta muito a produtividade, a competitividade. Você coloca produtos no exterior e importa produtos do exterior muito mais baratos com a integração, por exemplo, com os portos, né? Você tem a população tem mais saúde em função do saneamento, em função de uma boa política de resíduos sólidos. Enfim, a infraestrutura ela afeta diretamente a produtividade. E uma coisa que é comprovada na teoria econômica é que a produtividade está na base do crescimento. Quer dizer, realmente para uma economia crescer de forma sustentada, ela precisa ter um aumento da produtividade. É o fermento da farinha do bolo. Com certeza, com certeza. Então, o segredo do investimento da infraestrutura é esse. Como a gente chega no 4%? Uma maneira empírica de fazê-lo é com os dados, por exemplo, da Associação Brasileira de Infraestrutura, que produz séries muito bem feitas acerca do hiato de investimento. Então, para cada segmento, a ABDIB faz o cálculo de quanto falta para você poder ter uma base adequada que possa ser reproduzida. Quando eu digo reproduzida, é que possa compensar a depreciação dos ativos e acrescentar ativos para acompanhar o crescimento populacional e o crescimento da economia. Sim. Ao fazer esse cálculo, se chega a algo em torno de 4%. Você precisaria um investimento como percentual do PIB em torno de 4%. Países como a China, que são países muito focados na infraestrutura, dá uma inveja danada na China, como eles fazem rapidamente uma rodovia, uma ponte, etc., etc., você tem um investimento de mais de 8% na infraestrutura. Mas um investimento de 4% seria uma meta ambiciosa, porém realista, e felizmente há um apetite hoje do setor privado para encarar essa meta e cumpri-la.
Mas qual que é hoje esse hiato que o senhor se refere no Brasil? Hoje a gente investe quanto? A gente investe em torno de 2%. Infelizmente, investimos em torno de 2%. Né? O que aconteceu nos últimos anos foi uma queda sistemática do investimento público em infraestrutura e um aumento, felizmente esse é o lado bom da história, um aumento do investimento privado. Alguns economistas até chamam a atenção, porque é um aspecto positivo, porque é um crowding in, que você está trazendo investimento privado. É muito bom trazer o investimento privado, mas nós temos que reconhecer que há em muitos segmentos, não em todos, mas em muitos segmentos, há uma complementaridade entre o investimento público e o privado. Muitas vezes o investimento público puxa o investimento privado, né? Por exemplo, você tem um aporte inicial que abre um tronco, uma ferrovia, etc., e isso leva a uma série de outros investimentos fundamentais, né? Então, isso tem acontecido, mas ainda estamos longe dos 4%. Ô Gessner, então o Brasil tem investido nos últimos anos cerca de 2% do PIB em infraestrutura. Você comenta no seu livro, como expôs aqui para a gente, o Brasil precisaria estar no mínimo 4%. A China investe 8% do PIB. Na sua opinião, como mudar esse cenário e trazer mais investimentos por setor? Olha, há um conjunto de ações necessárias, algumas das quais o Brasil avançou, felizmente. Eu acho que inclusive você descrevia a sua empresa, tem um papel fundamental usando o nome suporte aos projetos, não é? Digamos, de preparação. Na verdade, o Brasil passou tanto tempo sem investir em infraestrutura e desmantelou toda a área de planejamento para a infraestrutura, que, na verdade, no início deste século, você tinha poucos projetos, e poucos projetos de qualidade. Muitas vezes o sujeito tinha lá um rabisco, aquilo ali era um projeto de rodovia. Obviamente não se faz projeto dessa forma, você tem que fazer um projeto executivo, detalhado, você tem que fazer vários estudos de impacto ambiental, etc., etc. Você precisa realmente preparar o projeto. Então, esse banco de projetos melhorou, o estoque de projetos melhorou. Outra coisa, não havia um conhecimento disseminado sobre as modalidades de parceria, né? Seja a concessão comum, a concessão administrativa, a concessão patrocinada, a subconcessão, quer dizer, eram termos que muitos gestores, fossem públicos ou privados, sequer conheciam. Então, e a cultura não era uma cultura de parceria. Felizmente, essa cultura aumentou nos últimos 20 anos, o que é muito bom. Outra coisa, as diferentes esferas governamentais muitas vezes tinham resistências, né? Sejam resistências de natureza jurídica, porque ainda não havia uma jurisprudência da própria lei de concessões e agora da nova lei de concessões. Então havia restrições das procuradorias, né? Então tinha todo um trabalho jurisprudencial a ser feito e de discussão, assim como os gestores, né? Os gestores municipais, estaduais, federais, bem como uma resistência ideológica também. Aquilo era visto como uma invasão do setor privado, etc. Ficava um debate anacrônico, Estado versus mercado, etc. Enquanto isso, a população não tem infraestrutura. Então, eu acho que tudo isso vem melhorando e a resistência diminuindo e prefeitos, governadores, independentemente da coloração político-partidária, têm aderido à ideia de parcerias. Pois é, o senhor falando, eu vou lembrando de casos assim, né? O Paraná é um caso interessante, por exemplo, em que houve muito embate da população, das concessionárias, do poder público sobre pedágio, né? E o que acabou levando aí, assim, longe de mim aqui querer ser a pessoa que vai dizer quem está certo, quem está errado nessa discussão, mas houve uma dificuldade de alinhamento muito forte sobre o papel do pedágio, né, para a rodovia estar operante, e isso acabou levando a decisões políticas que diminuíram o pedágio, aí a estrada ficou também numa condição pior. Quer dizer, isso parece um pouco superado, né, doutor? E
mais importante, a gente vê hoje que a lei de concessões, a inicial fez 20 anos, tem uma nova lei. Qual é o estágio que a gente está hoje, esse ano particularmente? Vai ser um ano de super leilão, vamos ter 90 leilões ou mais, segundo o próprio livro azul da ABDIB. Uhum. Queria entender como é que o senhor está avaliando esses leilões por setor, né? Então, rodovias, ferrovias, no saneamento, só no saneamento são mais de 70 deles, se eu não estou enganado. Uhum. Eu queria entender como é que o senhor vê essa maturidade, que o senhor explicou na última pergunta, mas eu acho que ainda tem considerações a ser feitas, e esse ano que vai ser o ano do superleilão. Olha, em relação a essa resistência, a certos aspectos, por exemplo, do pedágio, né, eu acho que há um aspecto de conscientização da população de que os serviços custam recursos, né, custam dinheiro, né? Então, por exemplo, se você... É triste ver o número de acidentes em rodovias que não são bem mantidas, que são perigosas e que ceifam vidas, né? As pessoas às vezes se esquecem disso e reclamam muito do pedágio. Agora, você precisa criar a forma de financiamento, porque alguém vai tomar dinheiro emprestado, vai construir, vai ficar vinculado àquele projeto durante 30, 40, 50 anos. É preciso ter uma receita que cubra isso. E a receita que cobre isso é o pedágio. A pessoa fala, eu já pago imposto, etc. É mais justo você ter o usuário daquela rodovia pagando do que onerar ainda mais os impostos, sejam diretos, indiretos, de uma população que eventualmente nem vai usar aquela rodovia específica. Então, essa conscientização é necessária. Houve muito populismo em relação a pedágio. Não é muito fácil chegar e falar, eu vou acabar com o pedágio, eu passar e destruir o Pegava pedágio. Uma escavadeira e tirava Pega uma escavadeira. Quer dizer, é uma palhaçada, né? Infelizmente existe, mas aos poucos a sociedade vai se dando conta que, olha, não, nós queremos serviços bons, nós queremos rodovias boas, nós queremos serviços de água e esgoto em nossas casas, e nós queremos que as nossas cidades não fiquem aporcalhadas com lixo por toda parte. Então é preciso criar, como é previsto no novo marco do saneamento e já numa norma da Agência Nacional de Saneamento, Agência Nacional de Águas e Saneamento, que é a ANA, e já é previsto em norma da ANA que haja cobrança, né, de taxa do lixo, etc. Então, esse processo de conscientização é lento, mas ele está ocorrendo, felizmente. Por outro lado, esse ano nós temos realmente um boom de projetos, um boom de leilões. Na área de saneamento, por exemplo, há vários projetos extremamente interessantes. O estado do Pará, que enfrenta um grande desafio e sediará a COP30, tem um grande projeto de parceria público-privada. Pernambuco, com outro grande projeto para o estado inteiro. Recentemente foi leiloado Sergipe. Você tem projetos sendo preparados e um leilão próximo no Espírito Santo. Enfim, a maioria dos estados está se movendo para ter serviços de água e esgoto e acabar com a vergonha de metade da população brasileira não ter esgotamento sanitário, né? Então, isso realmente está acontecendo. Em rodovias, projetos interessantíssimos também que vão mudar a estrutura viária do país. No estado de São Paulo, o Trem-Bala, o Túnel Santos-Guarujá. Enfim, vários projetos vão mudar a cara do país. Quer dizer, eu tenho a impressão que a gente tem várias coisas da China que eu confesso que eu não admiro, mas tem uma coisa que eu admiro na China, que é a infraestrutura. A gente tem que olhar para a China e falar assim, sejamos uma China, um regime democrático, exato, com um conjunto de regras da nossa cultura, mas a gente precisa almejar
essa infraestrutura, porque é isso que vai nos levar para o caminho do crescimento. Ô Gessner, levando a questão, você citou o saneamento básico aí, né? A gente tem o marco do saneamento que tem uma meta de universalizar o saneamento até 2033. Os investimentos, apesar de estarem abaixo de 4% do PIB ao ano, você acredita que a gente atinja essa meta em 2033? Como é que estão os investimentos no setor de saneamento? Olha, no setor de saneamento, quando a gente faz as contas, tem o meio copo vazio e o meio copo cheio. O meio copo vazio é que o nosso investimento médio em água e esgoto, eu nem estou falando em drenagem, onde é uma lacuna enorme, a gente vê as enchentes pelo país, não estou falando em política de resíduos sólidos urbanos, que também tem um grande desafio a ser cumprido. Apenas água e esgoto, nós investimos cerca de 22 bilhões ano na média dos últimos 5 anos. Que foi quando o novo marco 2020. regulatório. Isso, exatamente. Então, essa era a média. Para que a gente universalize para 2033, conforme previsto na Lei 14.026 de 2020, que é o novo marco do saneamento, nós precisaríamos aumentar pelo menos para algo como 50 bilhões de reais. Em alguns cálculos da ABICON, da Associação Brasileira de Empresas de Saneamento, isso seria ainda maior. Esse é um cálculo que nós, da GO Associados, fizemos para o então Ministério de Integração Regional. É um cálculo que, por diversas razões metodológicas, chega a 50 bi. Sim. Mas a verdade é o seguinte, o nosso cálculo, que é até um nível menor, a gente precisa mais do que dobrar. Não é fácil mais do que dobrar investimento. Então esse é o copo vazio. Se a gente olhar apenas para a nossa tradição de ser lento no aumento do investimento médio anual, é um copo bastante vazio. Agora, se nós olharmos o apetite do setor privado e como os olhos dos investidores brilham com saneamento, brilham porque é uma demanda estável, porque o mercado é imenso, porque já tem uma jurisprudência, porque os contratos vêm sendo respeitados. Apesar dos problemas de curto prazo, a verdade é que no médio prazo as cortes ratificam os termos contratuais. Então, por tudo isso, essa receita estável, essa demanda estável, etc., você realmente atrai investimento para saneamento. Eu acho que e quando a gente olha a curva pós-2020, é uma curva que mudou a inclinação claramente, quer dizer, realmente vem crescendo exponencialmente. Então eu acredito que nós teremos esse salto de investimento e a gente vai poder, pelo menos para uma boa parcela dos municípios, atender a universalização em 2033. Há uma parcela que ao longo da década de 2030 atenderíamos até 2040, digamos, o Brasil estaria numa situação razoável, uma situação talvez comparável ao que hoje os países mais periféricos da Europa têm, com um nível de saneamento universalizado, não é um saneamento da cidade de Estocolmo, na Suécia, etc., mas é um saneamento bastante razoável. Só para dar uma dimensão para o nosso público, qual é o nosso patamar hoje? Quão atrasados estamos nesse... A gente sempre fala que é um problema do século XIX, que a gente tem no século XXI, mas o senhor que entende muito do setor, qual é o raio-x desse problema que a gente tem no Brasil? Olha, nós temos cerca de 32 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, né? Então, são pessoas que não conseguem tomar uma água com propriedades físico-químicas que a gente possa dizer essa água é potável, quer dizer, o sujeito não vai ficar doente, né? Então muita gente. Nós estamos falando de 30 milhões de pessoas, né? Então nós estamos falando de 15% da população. Muita gente. É muita gente, quer dizer, é um absurdo total, né? Depois, isso sem contar problemas de intermitência, problemas de qualidade do serviço, inclusive qualidade da água, né? Quer dizer, tem muita gente que tem acesso à rede de água tratada, mas essa água não é uma água que você vai lá,
toma, bebe tranquilamente, né? Então ela é quase potável. Quase potável. E depois você tem cerca de 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgotamento sanitário, ou seja, a coleta de esgoto. Né? Mais tratamento. Aí você tem cerca de metade do esgoto que é coletado, né, não é tratado. Então você tem daquela, digamos, da água residual, ou seja, da água que foi usada pelos domicílios e é devolvida, uma parte é devolvida para o sistema de esgotamento e vai para o tratamento. Mas metade, mais ou menos, números aproximados, vai para o córrego, vai para a lagoa, vai para a praia e, obviamente, polui de uma forma escandalosa as nossas cidades e o mesmo campo, né? As comunidades rurais também. Então é realmente algo dramático e a população brasileira precisa acordar para isso. Não dá para aceitar ter surto de virose todo ano, quer dizer, não é uma coisa aceitável. Não é uma coisa aceitável ter uma orla maravilhosa em todo o país, um país que tem talvez uma das orlas mais fantásticas e grandes, enormes, e que não pode ser explorada porque está totalmente poluída. Sim. Né? Então, é essa dimensão e a gente ter em praticamente todas as cidades número de internações por diarreia extremamente elevados, que geram absenteísmo, e o absenteísmo diminui a produtividade dos trabalhadores. Doença em criança. Doença em criança que gera absenteísmo na escola e que aumenta a evasão escolar. Causa raiz. É o quadro. Esse é o quadro básico que precisa ser atacado e que é algo, quer dizer, a gente não está falando de chegar em Marte, a gente não está falando em pretensões muito grande, ambiciosas. Não, a gente quer fazer o básico, que é dar serviço universal para a população. E dentro desse cenário, os leilões são fundamentais, né, Gessner? São assim, fundamentais. Como, na sua opinião, assim, como garantir modelagens de concessões mais atrativas para que a gente consiga atrair mais capital para resolver esse gargalo de saneamento no país? Olha, eu diria que o ingrediente fundamental para isso é segurança jurídica, né? Todas as conversas que nós temos com investidores potenciais, sejam de fundos de infraestrutura, sejam ou de operadores, sejam nacionais, sejam internacionais, segurança jurídica. Como que é a regulação? O regulador é independente, o regulador tem capacidade técnica, tem recursos para fazer aquilo que ele precisa fazer, que é fiscalizar, que é estabelecer regras razoáveis, depois contratos bem desenhados. O novo marco foi fundamental para estabelecer um desenho de contrato que fixa metas, que fixa uma matriz de risco, portanto atribui responsabilidades, o que é essencial para que ao longo da vida contratual de 30 anos, aquilo que ocorre você pode administrar contratualmente muito menor, com um custo de transação menor e, consequentemente, torna atraente o investimento. Né? Vocês citaram aí a questão dos pedágios e as concessões rodoviárias, né? A gente está aí com 30 anos da lei das concessões. Nós tivemos agora recentemente alguns leilões de renovação de concessão e a gente vê uma maturidade do mercado de concessão grande, olhando os problemas e aprendendo como melhorar esses projetos e como, de certa forma, construir matrizes de risco que sejam mais satisfatórias para os dois lados, né? Ninguém quer, de
de certa forma, tanto no órgão público como com a iniciativa privada, ter a necessidade de repactuações. Como que você vê essa maturidade, né? A gente teve aqui nos últimos episódios muito esse segmento rodoviário e o pessoal tem dito bastante a importância do fortalecimento das agências reguladoras, né? A iniciativa privada deseja que isso aconteça justamente para que tenha soluções mais rápidas de eventuais problemas para que os contratos não tenham que ir para litígio. Como é que está o setor de saneamento nesse sentido? Eu acho que houve avanços, ainda precisa haver muito mais avanços, especialmente porque diferente de energia elétrica, diferente de telecomunicações, você no setor de saneamento, você tem uma fragmentação muito maior. Então, como se trata de algo local, hoje você tem mais de uma centena de reguladores infranacionais. Pois é. Né, que podem ser reguladores municipais, podem ser regionais, podem ser estaduais, e toda essa, digamos, essa rede de reguladores, para uma empresa que opera em escala nacional, pode ser um pesadelo, porque ela pode ter 10, 15 reguladores, cujas regras podem ser contraditórias entre si. Então, realmente, isso é um custo muito grande, é uma incerteza muito grande. Digamos, o investimento institucional, ele é tão pequeno relativamente ao tamanho dos projetos. Quando a gente está vendo o contrato em toda a sua vida, a gente está falando de bilhões de reais. Quando a gente está falando de investimento institucional, ou seja, contratar mediante concurso engenheiros, economistas, administradores, profissionais sérios que vão trabalhar numa agência reguladora, a gente está falando de milhares de... A gente está falando de, sei lá, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões contra 40 bilhões. É outro patamar. Então a gente realmente precisa investir nas instituições, na boa qualidade da regulação. Isso é essencial para funcionar uma infraestrutura baseada em parcerias. Pois é, e a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, tentou fazer fez uma normativo, uma diretriz, né, para que esses entes subnacionais pudessem ter tranquilidade, os municípios, as agências locais. Você acha que está funcionando? Eu acho que tem avanços importantes, né? Recentemente a gente até teve a oportunidade de participar de colaboramos com um treinamento da ANA para novos profissionais de ótima qualidade. As normas da ANA vêm saindo, há uma agenda regulatória bastante interessante que vem de se desenvolvendo. Eu acho que está indo muito bem nesse sentido. Agora, para o meu gosto, tudo relacionado à regulação teria que sair da terceira e colocar na quinta, na sexta marcha. Realmente precisaria muita velocidade. Eu acho que nós temos no Brasil uma resistência ao tempo econômico. Quer dizer, a gente precisa estabelecer o tempo econômico, a agilidade na decisão. Infelizmente, prevalece ainda o tempo burocrático. Em algumas situações, prevalece o tempo geológico, que são milhões de anos, né? Então, a gente precisa realmente uma revolução para tempo econômico, para agilidade. Quer dizer, a demora, por exemplo, a demora na correção de um desequilíbrio contratual acarreta enormes custos, inibe investimento. Sim. Aquilo gera uma incerteza tremenda, inclusive em outros segmentos, porque alguns investidores percebem aquilo e deixam de investir em segmentos onde eles iam investir. Eu ia falar só porque o governo de São Paulo, né, passou hoje talvez pelo processo mais relevante de privatização, eu não vou dizer privatização, mas de diluição de controle de uma empresa pública com a Sabesp. E o governo de São Paulo, a gestão, a gente recebeu aqui o Benini também,
secretário de Parcerias e Investimentos, e eles têm apontado sempre que podem para esse tema que eles consideram que pouca gente tem visibilidade, do como eles tentaram reforçar a regulação, né, das agências reguladoras do Estado para atrair esse interesse do setor privado. Aí eu pergunto para o senhor foi presidente da Sabesp. Como o senhor viu esse processo de privatização da Sabesp? E o senhor preferiria ser presidente hoje numa gestão privada ou faz sentido também ser estatal? Vai ter mais agilidade hoje? Pensando aqui no campo hipotético, sem abrir para essa polêmica, etc. Claro, olha, eu vi o processo de desestatização da Sabesp, ou como você descreveu muito bem, de diluição do controle, como um processo muito positivo. Muito positivo, especialmente porque fez parte do projeto um reforço ao plano de investimento fenomenal. Quer dizer, o que o Estado de São Paulo vai ganhar com o novo programa de investimento da Sabesp é fantástico, né? A gente está falando de 60 bilhões de reais em setores fundamentais, com impacto multiplicador sensacional. Quer dizer, eu acho que é muito positivo. A antecipação da universalização significa antecipar que os 2029 benefícios aqui, 2029, né? E não 2033. Então, essa antecipação significa antecipar os benefícios da universalização. Não podia ter coisa melhor nesse sentido, né? Então, eu vejo a Sabesp como um processo, né? Ela era uma empresa estatal, meados dos anos 90 ela abriu o capital, início dos anos 2000 ela entrou no novo mercado, um pouco mais à frente, na década de 2010, ela chegou ao limite do controle estatal, 50,3%, e mais recentemente ela introduziu direitos políticos a um gestor privado como acionista de referência. Então eu vejo como um processo, né, de participação do setor privado numa empresa que é a quarta empresa de água do mundo, uma referência. Eu vejo a Sabesp nos próximos 10 anos como vocacionada para ser uma vitrine, dado o trabalho que está sendo feito, e com uma possibilidade de servir, inclusive, outros estados, outros países da América Latina e de outros continentes, porque ela tem uma vantagem competitiva enorme em relação às empresas europeias e de outros continentes, porque ela conhece uma realidade urbana muito mais complexa do que Paris, Estocolmo, Londres. Sim, onde as coisas já estão muito mais aprumadas, digamos. As coisas estão mais aprumadas, existe o arruamento normal, tá certo? Todo mundo paga suas contas, né? Outro dia eu ouvi uma história engraçada de um alemão que não conseguia entender a diferença entre algo que foi faturado e não foi arrecadado. Né? Essa que é uma coisa que em certos países, se foi faturado, será arrecadado, né? Então, eu acho que enfrentar essas realidades complexas, eu acho que a Sabesp já se desenvolveu bastante. O setor enfrenta esse dilema, né? A questão da tarifas acessíveis e a necessidade de atrair investimentos. Como equilibrar essas duas questões, né? A sustentabilidade financeira do contrato e a justiça, vamos dizer, a justiça tarifária para a população. Eu queria só pegar carona porque na Europa houve todo um processo, e foi objeto de muitas matérias jornalísticas, de voltar atrás do processo de privatização e concessão de serviços de água e esgoto, cidades como Paris e outras. Então eu só queria pegar carona para dizer isso, porque isso já aconteceu no mundo. Claro. E é natural que você tenha ciclos, né? E que você tenha momentos em que há uma maior participação do setor privado, momentos em que você tem uma volta do setor público. Nesses casos, nós fizemos até um estudo, depois eu poderia compartilhar aqui com o Exame, um estudo justamente do mito da reestatização, porque surgiu até um livro dizendo, olha, a água está voltando para o Estado, etc.,
quando, na verdade, na esmagadora maioria dos casos, você tinha contratos de 40, 50 anos que terminaram, que tinham o objetivo de montar a infraestrutura, e depois de montada a infraestrutura é muito mais fácil uma municipalidade assumir o contrato se quiser, né? Francamente, eu acho que o Estado tem muito mais vocação de regulação e fiscalização do que de propriamente tocar o negócio. Mas tudo bem, é uma questão do município. Uma parte de Paris tem lá o Estado e toca, etc. Não tem problema. Mas, de fato, não houve, e mesmo assim o número de processos, comparando com o universo de contratos pelo planeta, é muito pequeno. Então, de fato, não houve uma reestatização. Agora, no caso da tarifa social e a compatibilização, como o Maurício dizia, entre como atender os mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, ter lucro. Perfeito. Né? Eu acho que é perfeitamente possível com uma estrutura tarifária inteligente, né? Então você tem, por exemplo, você pode ter uma categoria que a Sabesp chama de vulnerável, né? Uma categoria social, e ter no desenho da modelagem que o BNDES fez, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, e que é muito parecido com Alagoas e com outros casos, se você aumenta o percentual de tarifa social, você pode ter uma compensação no reequilíbrio do contrato. Quer dizer, você tem um contrato que tem uma certa taxa de retorno, uma certa rentabilidade. Se você quer aumentar o percentual de tarifa social, você pode compensar. Uma matriz de risco. Exatamente. Você garante o equilíbrio econômico-financeiro com uma composição diferente de tarifa. E eu acho que faz todo sentido. Eu acho que algumas faixas de renda estariam dispostas a pagar um pouco mais. Quer dizer, a conta de água pesa muito pouco relativamente à conta da internet, tá certo? E ter a praia despoluída, a lagoa despoluída, e, ao mesmo tempo, famílias de baixa renda que, de fato, têm um orçamento muito apertado, é razoável que elas paguem menos, né? Tem uma tarifa social, e, aliás, e faz todo sentido, porque tem uma externalidade positiva, quer dizer, o fato delas terem o serviço, apesar de pagar pouco, ao terem o serviço, não há poluição e em benefício de toda a sociedade. Então, eu acho que dá para conciliar rentabilidade com atendimento e foco nas famílias mais vulneráveis. Dentro desse contexto de tarifa, Gessner, os pedágios, a gente tem vivenciado algumas situações de redução da tarifa com o surgimento de novos players, né? Como você tem visto o mercado de saneamento com esse surgimento de novos players, fundos de investimento, a concorrência futura de leilões, ela é importante também para que essas tarifas abaixem, certo? Sem dúvida. Eu acho que a concorrência é muito benéfica nesse sentido. É uma concorrência pelo mercado, né? Porque a concorrência se dá ali no momento do leilão, né? É nesse momento em que cada agente vai fazer um bid de acordo com os potenciais ganhos de eficiência que ele acha que ele pode ter, e ele vai, e consequentemente a sociedade vai se beneficiar dessa capacidade de ter eficiência e dar soluções mais baratas. Eu acho que haverá concorrência. Eu vejo algumas grandes plataformas privadas que se desenvolveram bastante e que naturalmente estão competindo entre si, e depois um middle market bastante interessante, bastante grande para cidades menores, cidades médias. E o Brasil, com mais de 5.500 municípios, com metade do mercado não atendido do ponto de vista do esgotamento sanitário, é um mercado enorme a ser explorado. Então, isso pode ser explorado tranquilamente. Que o senhor fala assim, a gente pode pensar em dois gigantes players hoje, talvez três,
que é a Aegea, Iguá, Equatorial, que é o controlador de referência da Sabesp. Né? Então a gente pode pensar que tem esse primeiro tier de grandes controladores, BRK de corporations, também, BRK, é verdade, BRK. Já é Cinima, de certa forma, embora com talvez um foco maior na agroindustrial, né, que é muito interessante também, um mercado pouco explorado no Brasil. Não, isso é interessante, porque aí, apelando para a sua experiência também, concentração de mercado. Tudo que a gente tem que evitar também nesse setor é que haja uma concentração de mercado exagerada na mão de poucos players, concorda? Sim, mas ainda é um mercado muito pulverizado. Sim. Nós temos mais de 1.000 fornecedores. Ah, legal. Quer dizer, é muito pulverizado. E tende à consolidação, né? Ele tende, é inevitável que haja, porque as economias de escala e escopo são muito elevados, mas ainda é um mercado praticamente inexplorado. Né? Você anda, por exemplo, pega um estado como o Pará, você tem várias regiões, você pega o Acre, Rondônia, Amazonas, enfim, há tudo para fazer. E mesmo município como São Paulo, o município mais importante, ou maior, mais denso economicamente, ainda tem várias regiões a serem tratadas, a serem exploradas, vários serviços associados ao saneamento, não propriamente da operação, mas vários serviços de uma forma ou de outra ligados ao saneamento, sem falar na parte de drenagem, né, que tem uma relação muito grande com o serviço de esgotamento sanitário e com o serviço de tratamento de água. A drenagem, o país é virgem em drenagem, e é fundamental do ponto de vista de mudança climática. Né? Me explica um pouco mais esse conceito, porque já ouvi de outras fontes a importância disso, mas confesso que não tenho esse domínio. Olha, é fundamental. Né? Na verdade, o que é o serviço de manejo de águas pluviais. Né? Então você tem, além do serviço de esgotamento sanitário, de coleta e depois tratamento desse esgoto, você tem uma infraestrutura de galerias, de áreas de retenção, que procuram diminuir ou controlar a velocidade da água e escoá-la de maneira adequada quando você tem chuvas. Né? Ao não ter isso, você tem as tragédias que a gente estamos vendo aqui todos os dias em São Paulo. Todos os dias, seja em São Paulo, seja praticamente todos os estados passaram por isso. Algumas cidades são tão pouco equipadas que São Paulo é enorme, né? Mas você pega algumas cidades que não tem um mínimo de drenagem, quer dizer, não tem uma infraestrutura de galerias. Consequentemente, quando chove, alaga tudo. Né? Quando há ocupações assim, perigosas, sujeitas a deslizamento, é terrível. Então, e como a gente está vivendo extremos climáticos mais intensos e mais frequentes, é urgente você ter aquilo que se chama de cidade esponja. Uma cidade capaz de absorver a água rapidamente e eficientemente, de reutilizar essa água, né? E muito importante, pensar no outro extremo climático, grande parte dos municípios brasileiros sofrem tanto enchente / deslizamento, quanto seca / incêndio. E aí você precisa ter segurança hídrica, você precisa, por exemplo, de água de reuso. O Brasil Quanto mais umidade também, mais difícil também ter incêndios, etc. E tal. Exatamente. E quando você tem água de reuso, o que aqui para quem nos acompanha, o que é a água de reuso? Você tem uma das formas mais interessantes, você tem o efluente do esgoto doméstico, aquilo que foi tratado. A água entrou no domicílio, o domicílio usou a água, colocou na rede de esgoto. Em vez de simplesmente tratar e devolver para o rio, você pode tratar com a finalidade de reutilizar. A estação de tratamento de esgoto se torna, nesse contexto, uma usina de água. Entendi. Né?
Um país como Israel tem mais de 70% da oferta de água como água de reuso. Naturalmente, porque não tem oferta de Não água. tem oferta de água, mas você pega, por exemplo, os Estados Unidos, 10%, Austrália, cerca de 10%, China também 10%. São países comparáveis em dimensões com o Brasil, não são desérticos, né? Como seria o caso do Chipre, como seria o caso de Israel, como seria a Arábia Saudita, etc. Mas, então, a água de reuso tem um papel fundamental que nos dá segurança hídrica. Se a gente aliar a água de reuso à dessalinização naqueles locais mais costeiros, a gente vai ter muito mais segurança hídrica. Reaproveitamento da água da chuva. Você tem, a exemplo do que deve acontecer com a matriz elétrica, nós precisamos de uma diversificação da matriz hídrica. Isso é especialmente importante também para dar pujança para os polos industriais. Então você tem polos industriais no país que dependem de água. Ora, você não precisa de água com flúor para resfriamento industrial. Você pode preparar uma água a partir do efluente doméstico de esgoto e servir para um polo industrial, como é feito em São Paulo, com uma parceria da Sabesp, com a GS Nima, para servir o polo do ABC, que é extremamente interessante, é a maior produção de água de reuso do que tem na América Latina. Então, esse é um caminho muito interessante. Interessante, né? Porque além do reuso da água da chuva, reter para aproveitar e reutilizar, seria o tratamento do esgoto até uma certa condição que pode ser utilizado em determinados setores e atividades. Lavagem de rua, irrigação de jardins, de campos de futebol, resfriamento industrial, utilização para vários processos químicos industriais. Tudo isso pode ser atendido. E, detalhe, nós não vamos parar de produzir esgoto, tá certo? Então, vamos começar a produzir água a partir daí. Porque esse setor, ele chama água e esgoto, mas a gente, em geral, só pensa no esgoto. Por quê? Porque a nossa cabeça ainda é linear. A nossa cabeça você tira da natureza, então você tira a água do rio, da lagoa, etc., usa e joga fora. É um processo linear. Não, a gente precisa de um processo circular, de economia circular. Você retira da natureza, usa, trata, reutiliza e entra num processo circular muito mais harmônico com a natureza. Sim. Ô Gessner, pensando um pouco no futuro, tá? Pensando em investimentos no setor de saneamento, como a gente tem um gap muito grande até a universalização, a gente precisa de bastante CAPEX para tirar esse gap nesses primeiros leilões. O futuro, os próximos leilões seriam CAPEX para os crescimentos naturais dos municípios, mas principalmente OPEX. Nesse momento, olhando lá na frente, há uma previsibilidade depois que todo investimento em toda a rede de abastecimento de água, de tratamento de esgoto, estiver concretizado, uma possibilidade de redução tarifária? Eu acho que há essa possibilidade. Acho que haverá um ganho de produtividade muito grande. Há um potencial, nós não falamos aqui em perdas, mas há um potencial de redução de perdas excepcional. Continua na casa de 50%, hoje, não? 38,8% na média do país, segundo os dados do SNIS. Quer dizer, 38% da água tratada é perdida na distribuição. É perdida na distribuição. Quer dizer, é realmente expressivo o número ainda. É muito expressivo, né? Então você realmente precisa melhorar muito a redução de perdas. Então, e você tem tecnologias desde os sistemas de informação, de processamento das companhias, até a telemetria, o avanço dos medidores. Tudo isso faz com que você possa ter ganhos expressivos aí de eficiência, né? Então, certamente você vai ter
um investimento grande nessa inovação. E o senhor e consequentemente, isso bate na tarifa. Para a gente se encaminhando também para o nosso pro encerramento daqui, eu queria entender, dentro de saneamento, que eu acho que é o tema que a gente pode explorar mais, o senhor citou Pará, assim, a gente falou muito de Sabesp, no passado recente se falou muito do Rio de Janeiro, né, por causa da privatização da Sabesp também, divisão em 4 blocos. Agora, qual que é a próxima fronteira de saneamento interessante para o país, de um case que as pessoas precisam olhar mais? O senhor citou Pará, citou Espírito Santo, Sergipe. O que o senhor está olhando como alguém especializado? Olha, certamente estados do Nordeste, como Pernambuco, né? Há um projeto de parceria público-privada bastante ambicioso em Pernambuco, com todos os municípios do estado. É muito interessante o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, a despeito... que também é recente, né? Agora... Que também é recente, que é um modelo diferente da Sabesp, né? Aí houve uma privatização plena da Corsan. Né? Acho que há um estado que é um estado maravilhoso, um dos maiores IDHs do país, e um estado extremamente moderno e dinâmico como Santa Catarina, que ainda tem uma cobertura muito baixa. Então eu acho que é uma fronteira natural de expansão, Santa Catarina. O estado do Paraná já é mais avançado, com a experiência da Sanepar, que ao lado de Sabesp e Copasa são empresas mais avançadas, né? São as estatais que deram certo do ponto de vista assim, de atendimento. Mas é interessante porque o Paraná tem projetos muito inovadores, né, entrando um pouco na área de resíduos sólidos, né, talvez aproveitando algumas economias de escopo entre água, esgoto e serviço de resíduos sólidos, né. Então isso é interessante também. O Paraná, certamente o Centro-Oeste tem coisas muito interessantes. Acho que precisa haver um casamento entre o agro e o saneamento ambiental. Legal. No seguinte sentido, a maior eficiência do uso da água no agro, né? Os nossos produtos agrícolas serem menos intensivos em água, os ecoindicadores muito melhores e, ao mesmo tempo, uma capacidade de fornecimento de água muito melhor para as áreas rurais. No caso de irrigação, né, particularmente. No caso de irrigação para o agro, e eu acho que a gente pode pensar na água de reuso também para o agro, que é uma forma de enfrentar, quando a gente olha as próximas décadas e as projeções do IPCC, por exemplo, para a disponibilidade hídrica para grande parte de território muito relevante para o nosso agro, a gente vai precisar de água, portanto, água de reuso vai ser uma das respostas. Isso é uma coisa sensacional. E também para as áreas rurais e remotas, soluções novas. Não dá, por exemplo, para você levar uma grande tubulação para uma vila com 100 casas. Agora, você precisa levar o serviço lá. Como? Com estações compactas de esgoto, que também geram energia, você levar purificação de água com novas tecnologias, ou seja, soluções mais compactas, mais portáteis. Sim. É uma espécie de saneamento móvel. Sim. Né? A telefonia fixa foi substituída pela telefonia móvel. E algo parecido vai acontecer em menor escala, é claro, e talvez exigindo mais tempo, mas com o saneamento, com soluções bastante inovadoras. Perfeito. A minha última aqui, vamos lá. Com a pressão da reforma tributária, existe algum risco para os investidores, para os investimentos no setor? Existe risco porque a reforma tributária, que no geral é algo bastante importante para o país, no caso do saneamento, acabou taxando exageradamente o saneamento. Por uma razão muito simples, porque se ignorou ou não se quis dar a devida atenção ao fato de que o saneamento já tinha um tratamento diferenciado ao não pagar ICMS, ao não pagar ISS, e você está introduzindo o IBS, que é o saneamento vai ser um pesadelo, uma novidade, vai ser
o asteroide lá de 2032, tá certo? Não tem sentido você pegar um setor como saneamento, contra toda a teoria econômica, chegar e colocar uma carga tributária maior. Você não garante aquela isonomia e aquela neutralidade tributária que se quer numa reforma, né? Então, isso é um problema. E o maior problema é porque, por exemplo, do ponto de vista contratual, digamos, o aumento da carga tributária, ele é um ato do príncipe na linguagem jurídica e que tem um reequilíbrio. Então, quer dizer, se você tem um contrato, você tem direito ao reequilíbrio. O problema, de novo, é o tempo econômico. Isso tem que ser feito com a devida agilidade, sob pena de você viver com milhares de contratos desequilibrados que acabam inibindo o investimento e comprometendo a meta de universalização. Então, o Congresso precisa ver com muita atenção esse fato. Eu espero que os parlamentares no Brasil não tenham que depois explicar por que eles comprometeram o maior programa socioambiental do planeta, que é a universalização do saneamento no Brasil. Quer dizer, não existe outro lugar no planeta onde 100 milhões de pessoas estão sendo beneficiadas com um enorme benefício social. Então, eles vão ter que explicar isso para as próximas gerações. Importante esse alerta, né? Mas eu acho que algo vai acontecer e o asteroide não vai bater na Terra. Mas dá para mudar no PL 108 hoje, que tramita na reforma tributária, porque a primeira parte da regulamentação da reforma já foi, e o saneamento não foi contemplado. A gente tem um projeto também aqui que a gente faz uma cobertura extensa de reforma tributária, e o saneamento ficou fora. No projeto do PL 108, né, que vai tratar do comitê gestor, é possível ainda incluir esse benefício ou essa diminuição do IVA dual para o setor? Olha, rigorosamente, digamos, os principais vagões já estão todos ocupados, mas eu acho que precisa pular no último vagão e fazer isso. Quer dizer, entre digamos, uma alteração, aproveitando alguma legislação complementar, eu acho que é melhor isso a você deixar um setor como saneamento, a você comprometer uma meta tão importante quanto a universalização. Eu acho que ainda é possível mudar esse quadro. Perfeitamente. Bom, doutor Gessner, queria agradecer imensamente pela sua visita aqui hoje. Eu que agradeço. Foi uma conversa bem ampla, a gente conseguiu tratar de vários temas e queria agradecer especialmente a sua audiência qualificada também que nos acompanhou até aqui. Maurício, você quer dar suas palavras finais aí para o pessoal? Eu gostaria de agradecer o Gessner, acho que a conversa bem legal, bem bacana, importante para o setor. A gente não pode deixar que o saneamento básico fique de lado, é peça fundamental na infraestrutura do nosso país. Foi um bate-papo bem interessante e fico feliz. Até o próximo aí. E eu queria abrir para o senhor fazer suas considerações finais, por favor. Olha, parabéns pelo Exame Infra, olha, um prazer, uma honra estar aqui. Conversar aqui com o Luciano, com o Pádua, conversar com o Maurício. Fundamental, dois especialistas aí na área de infraestrutura, e eu acho que a gente tratou de muitos temas, uma conversa muito agradável, e a infraestrutura é vasta, há vários outros temas que são importantes, e é por isso que um programa tão qualificado quanto esse tem tanta relevância para o Brasil. Perfeito, e é exatamente por isso que o nosso programa está no ar. É exatamente para falar dos diversos problemas que o Brasil tem, para tratar do custo Brasil, para tratar de como a gente vai ser um país mais competitivo, um país mais produtivo, diante de um cenário em que a gente vai ter uma transição demográfica que já vai cobrar um preço muito caro para nós. Exatamente por essas questões, discutir como a gente torna esse país mais eficiente, que existe o Exame Infra. Queria agradecer muito a sua audiência qualificada. Se você gosta desse tipo de conversa, desse tipo de assunto, siga a gente aqui nas redes sociais. Nós estamos também no Spotify, é só você procurar por Exame Infra. Siga a gente nas redes sociais, leia o nosso site da Exame, a gente tem uma editoria dedicada a esse tema.
E é isso. Espero vocês até a próxima.